sempre falei, a moça lá de Goiás, 17 anos, bonita, cabelo preto, magrinha, ela ficava totalmente possuída e eu vi ela julgar os guardas assim, ó, segurava com a mão, coisa de ficção científica de cinema. Por isso que eu olho aqueles negócios de ficção científica, tudo é possível. Se é um processo de energia, tudo é possível. Agora veja, como é que a dona, com aquele bracinho daquele tamanho, vinha o cara e dava o efeito Hulk. É o efeito Hulk. Ela fazia assim, pá. Agora, eram 9 guardas. A hora que foi com os guardas, aquele guarda tudo estava tentando ver se segurava, eu falei assim, ó, deixa que eu vou. Ela falou, o senhor não vai. Não vai. Eu falei assim, eu vou. E outra coisa, eu estava de óculos, né? Você já pensou? Então eu estava com medo de me pegar com óculos e tudo, o que é que ia acontecer comigo? Aí eu fui caminhando, chamei o nome da menina, aí houve aquele estremecimento, a menina segurou o negócio e praticamente desmaiou na minha frente, assim eu segurei. Aí o cara deixou, saiu. A partir daquele dia, ela começou a ter tratamento maior no hospital, melhorou. Professor. E depois se casou, que o negócio tudo começou quando ela ficou noiva do rapaz. Veio o cara da vida anterior e falou, ela é minha, ela não pode casar, ela é minha. Aí foi um desastre. Agora, o cara chegava, esse da outra vida, era um gigante, ele era enorme. Então, tinha muita energia ainda dentro daquela situação. Agora, como eu tinha afinidade com a moça da outra vida, a possessão era incrementada, terrível. A explicação dessa força, bom, deve ser energética, mas como que... Não, é o efeito Hulk. O efeito Hulk é aquele daquela dona que estava com a criança dentro do carro e ela dirigindo. Aí deu um negócio de uma tempestade muito grande, ela no meio lá da estrada, com aquele troço todo. Quando viu, escureceu, estava muito escuro já, ela bateu o carro, aquilo virou e a criança ficou presa lá dentro, ela conseguiu sair do carro. Aí não tinha jeito, tinha que dobrar o carro, virar. Ela chegou, não tinha ninguém para apelar. O que ela fez? Ela pegou ela mesma, fez força, virou o carro e pegou a criança. Isso é efeito Hulk. Essas coisas todas podem acontecer. Mas em filmes a gente vê... Agora veja, o que é isso? Isso aí é igualzinho o negócio do irrompimento do psicossoma. Está entendendo? Lá houve o irrompimento do psicossoma do assediador sobre a menina, a moça, a menina. Agora veja, de uma maneira patológica. Já no caso da moça, da mãe, já houve um rompimento positivo para ajudar. Agora, atirou a criança e salvou. Agora, ó, essas coisas ocorrem mesmo, efeito Hulk existe. Porque mesmo em filme a gente vê que essas possessões, a pessoa fica bem mais forte. Deve ser baseado em né? uma parte Foi por da isso que realidade. fizeram o cara grandão lá. Às vezes tem uma criança que fica forte. Que é o Hulk. Foi baseado nisso. Agora, essas coisas existem. Tem coisa muito séria nisso. Agora, tudo depende da emoção que comunica a vontade, que a vontade dá na intenção. Isso aí potencializa a pessoa com as energias. O processo todo. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, tanto sadio quanto patológico. Isso varia. Isso tem que olhar. Agora, em questões de, vamos dizer, de desassédio e processo de exorcismo, essas coisas todas eu já vi. O negócio não é fácil. E quando menos espera, acontece fenômeno esquisito. Você não está esperando. Igual esse, por exemplo, dos guardas, eles não esperavam isso. Agora, a hora que eu vi o negócio, avancei lá com o negócio, fui em frente. Eles quiseram me segurar, mas eu falei, não deixa, eu vou dar jeito. Vamos ver. Segurei. Agora, eu estava acostumado com isso desde a época do Jerônimo Candinho, muito antes disso. Palmelo. Nesse meio tem que ter ectoplasmia, né? Senão... Tem, e você tem que ter confiança absoluta no processo, senão não vai. Senão não dá. Agora, outra coisa.
Sempre é bom usar aquela minha técnica de fazer primeiro, você está entendendo? Chegar primeiro, mexer com a energia primeiro. Eu, antes de falar o nome dela, eu fui com a energia toda. Você está entendendo? Senão, isso aí é perigoso. Você tem que saber e tem que ter confiança absoluta no processo. Agora, ó, sempre funciona isso. Sempre funciona. Tem sempre assistência. Agora, é lógico que ali naquela hora veio lá um processo sério, eu chamei o nome dela, porque o problema todo é chamar quem é o dono do corpo. Porque o outro chegou, o intrusor está lá, dominando o corpo. Então, tinha que chamar quem era. Na hora que chamou, aquilo já começa a abalar o problema da possessão. Entende? Agora, veja, eu fiz isso na minha casa, né? Lá na minha biblioteca, mais de uma vez, um caso sério. O Benito Caleri, lá o nosso amigo de origem italiana, o advogado, ele levava as casas todas, certos casos todos lá, da freguesia dele, da clientela dele, gente séria, até do exterior. E às vezes era um processo sério, a gente tinha que mexer na hora. A turma da Abrap levava também tudo lá em casa. Tinha caso terrível. Tinha o caso daquele menino, que eu já contei aí, você já deve ter ouvido eu falar, que a Abrap, a turma da diretoria da Abrap, levou o rapaz, que eles tinha vindo do Nordeste e estavam tratando dele. Mas eles estavam tudo assustados com ele, por causa dos efeitos físicos dele. Aí eu falei assim, não, eu não vou aí, vocês vão trazê-lo aqui em casa, meu campo. Assim, Valdo, não vamos, ele vai quebrar a sua casa. Ele já quebrou tudo, todo lado que ele passou aqui. Eu falei assim, aqui em casa não vai quebrar. Deixa comigo. Porque eu já tinha experiência lá do doutor Irineu, que foi o cara que já tinha quebrado 600 espíritos. Chegou lá em Uberaba, a gente acalmou ele também. Ele ficou meu amigo, depois começou a viajar comigo até para o exterior. Tudo. Agora, eles levaram lá em casa. Não aconteceu nada lá em casa. Tudo bem, ele melhorou, mas eu falei com eles assim, ó, vocês não podem ficar com ele aí não. É bom deixar ele voltar, que de onde ele veio, ele vai se sentir melhor. Aqui com vocês, esse negócio não vai dar certo. E ele ainda não está ainda na hora, ele não está maduro. Eles riram de mim porque viram que o negócio estava bom. Eu falei, não tem nada, então levaram. 1 hora depois, eles estavam telefonando lá para casa. Valdo, muito esquisito, nós fechamos o cara dentro do quarto, está tudo fechado e trancado. Não tinha jeito dele sair, que a chave está conosco. Quando a gente viu, ele já está querendo sair para a rua, estava no pátio. Como é que esse cara saiu? Não quebrou nada. As portas de janela estão tudo fechadas. Como é que é isso? O problema dele não era fácil. Agora, ele era um mulato, tá entendendo? Ainda moço, cheio de vida, não é? Mas de efeito físico estava saindo, estava borbulhando pelos poros, sabe? A ectoplastia dele, fora de série. Agora, depois eles acalmaram, mas eles seguiram o que eu falei. Ele voltou para o Nordeste para acalmar a situação, dar um jeito lá no problema dele. Era o jeito. Estudei a ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia. Eu era do Conselho Superior deles lá. Então eu atingia as coisas lá em casa. Agora eles tinham medo danado, porque aparecia esses caras, começava tudo quebrar telha, aparecia pedra de tudo quanto era lado. Era um problema lá com ele. Fazendo exercício aqui no Sesc Blumenau, Vila Nova, escutando a tertúlia desassedialidade direta, o professor Valdo acabou citando algumas possessões que ele acabou desassediando, e o que mais chama atenção é a garota de Goiás, né? Uma garota magrinha que jogava os policiais longe, então ele conseguiu desassediar de forma teática, né? Teórica e prática. O professor Valdo, um desassediador teático aí do processo de possessão que existe, né? Tem o exorcismo no catolicismo, eles ainda são muito místicos, mas o professor Valdo trouxe a técnica de trabalhar com as energias conscienciais que todo mundo tem, mas infelizmente boa parte não entende nada. E com esse domínio energético dele ali, com a equipe extrafísica que andava com ele, da paraterapeuticologia, com certeza ajudou nesse processo aí desassediador aí que chamou bastante atenção. A tertúlia antiga aí que o Arlindo começou a perguntar e ele acabou falando sobre isso. Grande Arlindo, Arlindário.